As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Oi, eu me chamo Igreja. Oi, eu me chamo Igreja. Oi, eu me chamo Igreja. Eu me chamo Igreja. Você também é? Não? Por quê? Porque, assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do céu serão abalados. Quais vozes você tem escutado nesses últimos dias? E o que você tem feito a respeito? Eu sou contigo. Você é incapaz. Persevere. E nem adianta tentar mais uma vez. Tenha fé. Persista. Estar sozinho assim. Você consegue. Não desista. Oi, eu sou Karen Alessandra. Eu nasci no Evangelho, em berço evangélico. Eu me converti ano retrasado e eu faço parte da Igreja Missão Evangelística. E eu estou lá atualmente porque quando eu estava precisando, de um apoio, de uma ajuda, lá eu fui recebida muito bem e lá eu me senti muito amada. Então, por isso que eu faço parte, com tanto orgulho, dessa igreja, que me ajudou no momento que mais precisava e que vem me ajudando, de lá pra cá a crescer cada vez mais no campo espiritual. Oi, meu nome é Gabriel. Me converti em 2013 pela Igreja Batista Missão Evangelística, a qual eu frequento atualmente. E eu escolhi lá porque lá é pregado a verdadeira palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Qual é a tua dificuldade, igreja? Orar, ler a palavra ou estar em comunhão com seus irmãos? Qual é a tua dificuldade? Bom, eu acho que o meu maior conflito é, acho que no planejamento do dia para poder dedicar um tempo a Deus para a leitura bíblica, E sim, tem solução, porque eu já consegui solucionar esse problema. Lógico que com todos os defeitos, nem todos os dias são perfeitos, mas eu acho que tudo é uma questão de planejamento, porque a gente tem tempo para tanta coisa, a gente tem tempo para trabalhar, tempo para estudar, tempo para fazer nossas atividades particulares, tempo para rede social, tempo para assistir, tempo para tanta coisa, e a gente sempre deixa as coisas de Deus para o segundo plano. E eu acho que tudo é uma questão de planejamento, É dar prioridade, A palavra de Deus diz que em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. E eu acho que é dar prioridade mesmo, é se planejar. Hoje mesmo eu já tenho meu cronograma, eu faço o cronograma do dia. Em tais horários eu faço minhas atividades, eu estudo, faço alguma coisa em casa e tenho um horário dedicado para leitura bíblica, para orar, preferencialmente de madrugada, de noite, que são os horários que eu mais gosto. E é isso, é um conflito que tem solução, só é saber se planejar mesmo. Sim, a quarentena mudou meu relacionamento com Cristo, mas para melhor. Porque justamente a questão de perspectiva, de você entender que esse tempo, por mais devastador que ele seja, por mais assassino que ele seja, foi um tempo que o Senhor deu ao seu povo para realmente voltar a atenção ao que é eterno, voltar a atenção para Ele. Ele parou nossa vida para que a gente consiga parar e enxergar. Peraí, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Sim, a quarentena mudou o meu relacionamento com Cristo. Hoje eu tenho mais intimidade com o meu Senhor, porque eu estou orando mais, jejuando mais, intercedendo mais, evangelizando mais,
louvando mais e tendo mais tempo para ler e escutar a palavra verdadeira, que é o que produz fé no nosso coração para aguentar e estar firmes nos dias difíceis e trabalhosos, como são os últimos dias. Para lidar com o esfriamento espiritual, eu tenho buscado mais a Deus através da palavra, lendo a Bíblia em horários diferentes, lendo todos os dias um salmo e buscando também nas orações e orando nas madrugadas. Lido com a frieza espiritual. É claro que a gente não está sempre disposto, né, a ler a palavra, a louvar ao Senhor, né? Mas eu acredito muito que a partir da criação de hábitos, a partir da criação de pensamentos de é isso que eu necessito, isso me basta, isso me fortalece, né? Então, mesmo com essa não vontade de ler a palavra, mesmo com a não vontade de louvar o Senhor, que muita gente, eu acho que todo mundo passa por isso, mas eu acho que deixar a nossa não vontade de lado e realmente eu preciso disso aqui, porque é isso que me faz forte, sabe? E além disso, eu acho que ter pessoas, né, amigos, familiares, né, etc., que possa tá nos fortalecendo também, que é muito importante, né? A caminhada junto com pessoas que estejam ali lhe fortalecendo na fé, eu acho que é muito importante. E que acho que essas pessoas podem contribuir também para sua caminhada mesmo com Cristo, e é isso. Como eu tenho lidado com o esfriamento espiritual nesses dias? Bem, eu entendi com o tempo servindo ao Senhor que eu sou dependente dele, que eu dependo do agir dele. E como um gesto de dependência, eu passei a dedicar um tempo do meu dia para buscar o Senhor, para ouvir a voz dele, para ler, para falar com ele. E isso é o que tem me ajudado a permanecer firme, isso é o que tem me ajudado a fazer com que a chama do Senhor permaneça acesa em minha vida e que o esfriamento passe longe de mim e que eu permaneça firme nos caminhos do Senhor. Porque eu entendi que sou dependente. Bom, a primeira coisa é a graça do Senhor nos basta. Como tem escrito na Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, é uma das coisas que eu me apego muito. É ter bom ânimo nesse mundo de incerteza, nesse mundo que estamos vivendo agora, de não sabe o que vai acontecer no amanhã. A única certeza que eu tenho é que meu Cristo vive. Meu Cristo vive, por isso eu posso crer no amanhã. Então, é uma das coisas que me faz permanecer firme, mesmo no mundo de tanto esfriamento espiritual, mesmo no mundo de tantos rumores de guerra que está acontecendo. Então, o que me faz permanecer no Evangelho, o que me faz ter força de vontade é crer que meu Deus está voltando, é crer que já vamos morar na glória, que não haverá mais nada. Então, o que está acontecendo disso tudo vai passar e meu Deus vai voltar. Nós sabemos, né, que estamos vivendo os últimos dias, são dias difíceis, muito trabalhosos, e que assim, existe de certa forma muitas pessoas na igreja, quando eu digo igreja eu não me refiro a IBME, mas como um todo, que tem vergonha, tem até medo, receio de falar sobre isso, até por medo do julgamento das outras pessoas, né? O que as outras pessoas vão pensar a respeito disso. E é muito mais comum do que o que a gente imagina, porque nós somos, né, seres humanos, carne e osso. Nós não somos, como o pastor costuma falar, né? Nós não somos blindados. Aqui corre sangue nas veias, não é óleo ungido. Super santo. Não existe um super santo. E assim, é difícil, gente. E assim, no momento que a gente tem vivido, né, que a gente tem ficado longe da comunhão, tá ali fora, não estamos ali em comunhão com os nossos irmãos, graças a Deus temos tido as lives, né, que tem nos ajudado. Mas quantas pessoas por aí que nem isso tem tido? Então assim, como é que estão essas pessoas? Por muitas vezes, e eu posso falar por mim mesma, às vezes tem sido difícil orar, às vezes tem sido jejuar também, muito difícil, ler a Bíblia. Mas assim, a gente precisa estar ali sempre lutando, é uma luta diária, porque se for depender da nossa vontade, a gente tem vontade de assistir um filme, ver uma série, ficar no celular, qualquer coisa desse tipo se torna muito mais
importante ou até muito mais atrativo do que a própria palavra do Senhor. Até porque, né, o mundo tem aí lançado tanto entretenimento para, né, para nos entreter, né, prender a nossa atenção para que a gente venha realmente se esquecer daquilo que é mais importante, que tem que ser prioridade nas nossas vidas, que é o Senhor. Amém. E assim como a Amanda falou, de fato tem sido difícil. Assim, a gente diz assim por experiência própria, pelo fato de que verdadeiramente a gente tem escutado a verdade, a gente tem experimentado há muitos anos, desde o nosso início, ela no início dela, eu no meu, depois a gente meio que juntou os caminhos, mas ela no início dela, eu no meu, e a gente viveu muitas e muitas experiências com Deus, e assim, essas experiências nos trouxeram aqui onde estamos hoje. E eu fico pensando, a gente pensa, é difícil, está sendo difícil pra gente nesses dias, como ela falou, orar, jejuar, tá ali contrito mesmo, tá sendo difícil, mas de toda forma a gente tá aqui, né? O Espírito Santo tem nos conduzido e tem nos mantido no caminho. Só que ao mesmo tempo que a gente reflete sobre a nossa situação, nós, Gustavo, Amanda, IBME em si, alguns amigos, alguns irmãos nossos que a gente conversa, a gente para pensar em toda a igreja que tá aí fora, sabe? Assim, muito soltos, perdidos. Perdido que eu digo assim, não perdido na questão de ir no mundo, mas perdidos assim, voando, sabe? Tipo, só em casa, alheios às coisas que estão acontecendo. E assim, isso nos preocupa. Você anda escutando sua voz ou a voz do Espírito Santo? Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo o que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Tudo o que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Passa algum tempo depois, Jesus sobe aos céus e depois de algum tempo acontece o dia de Pentecostes. E é através da vida de Pedro, e a partir do momento que Pedro recebe o Espírito Santo, acredito que ele tem a revelação completa de quem é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. E a partir do momento que ele tem essa revelação, Pedro não pode mais se calar. Pedro não pode se prender apenas em falar, não, ele é Jesus Cristo, ele é meu Senhor, ele é meu Salvador. Pedro tem que anunciar, Pedro tem que expressar, tem que derramar esse amor de Cristo que está em nós. Pedro estava cheio, estava queimando do Espírito Santo, e é algo muito forte. Porque muitas das vezes a gente prende aí o Espírito Santo que está em nós por ter vergonha. Mas deixa eu falar para vocês, quando a gente está em Cristo, a gente se parece com Cristo. Somos pequenos cristos, por isso somos chamados de cristão. Então não adianta esconder, não adianta fingir. A gente é filho de Deus. A gente é injetado na videira verdadeira. Somos filhos adotivos de Deus, não somos apenas servos. Então, a pergunta que eu deixo no ar é: quem é Jesus para você? Jesus é aquele que eu posso matar não, mas sim matar minha carne por ele e buscar verdadeiramente em espírito. Eu sou aquele que eu tenho que me sacrificar muitas das vezes para fazer a sua vontade, sim.
é aquele que pode me levar à salvação, e não por medo de ir para o inferno, mas por amor a Deus. Tudo isso por amor, não por medo, através da sua graça que nos alcança a cada dia, nos faz respirar, nos faz ter vida. Então, eu deixo essa pergunta no coração de vocês: quem é Jesus para vocês? E há quanto tempo ou até quando vamos deixar de fingir que não sabemos e que não conhecemos a Deus, nem conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo? Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês e a pergunta no coração de vocês: Jesus é tudo em tudo, porque no começo era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus está conosco a todo momento, assim como Ele está com Deus. Ele não largou por você porque você pecou, Ele não largou você porque você simplesmente errou. Ele está ali te esperando, é só você abrir os olhos e ver. Jesus está conosco a todo momento, não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa o momento. Ele está conosco, Ele continua sendo fiel, mesmo a gente não sendo infiel. Então, essa é a palavra que eu deixo para vocês e a pergunta é: quem é Jesus para você e quem é Jesus na sua vida? Se pergunte isso a cada dia e veja o quanto você necessita dele. Poxa, é bem difícil, né? Falar sobre Jesus, porque Jesus é tudo, né? Jesus é tudo. Ele é a tempestade, ele é a calmaria, ele é absolutamente tudo, né? Ele é o centro de tudo. Mas tem duas formas especiais que eu costumo ver Jesus na minha vida. Eu vejo ele como meu noivo, né? Que ele vai vir buscar a igreja, a sua noiva. E eu vejo Jesus como meu pai, né? Aquele que está sempre me consolando, aquele que está mesmo fazendo aquele papel de ajudador, de consolador, de protetor, né? Então eu vejo ele muito como meu pai, como alguém que eu preciso, quando eu preciso repousar a cabeça eu vou, e repouso quando eu preciso de um abraço, eu peço um abraço. É a forma mais singela do amor, né? É o toque mais puro. É a forma mais linda que eu posso enxergar Jesus, porque é tudo que eu preciso. Então tudo que eu preciso é tudo que ele pode me oferecer. Ele me oferece até mais. O que Jesus significa para mim? Colocando em palavras, né, em tópicos. Jesus é meu salvador, né? O meu exemplo de amor, mas também o meu exemplo de justiça, a minha esperança, né? Aquele que veio, né? Me livrou do castigo, que levou sobre si toda a culpa, né? Toda a enfermidade, meu norte, né? Aquele... Tem uma música que eu gosto bastante, né? Que fala: se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou, para trás eu deixo o homem que eu fui e as casas que eu construí longe de ti, né? A Bíblia também traz isso. Basicamente, quem eu era antes não importa mais, o que eu fiz antes não importa mais. Com Jesus eu sou mais que vencedora, né? Sou uma outra pessoa. Por Ele, né? Eu tento ser melhor, né? O meu exemplo, né? Mas além de palavras que eu posso aqui dizer, né? O nome dele já está acima de toda palavra, de todo nome, né? E em breve, né? Muito em breve, ele virá, num piscar de olhar. Jesus representa o meu tudo. Ele é o meu Redentor, o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. É o digno de todo o meu louvor. É o meu auxílio, meu abrigo, meu socorro. É o meu ajudador, meu consolador. Fica até meio clichê, né, dizer isso, mas Jesus para mim é tudo. Como é que eu digo isso? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo que eu faço, eu tenho que primeiro pensar em Jesus. Não no o que Jesus faria, mas o que faria eu por amor a Jesus. E até tendo ele como exemplo, porque ele é o maior exemplo de amor que andou pela terra. Eu preciso me inspirar nele para agir. Mas não só isso, eu preciso entender que eu não vivo por mim, mas vivo também por ele. Porque eu viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Bem, o que Jesus significa para mim? Jesus significa tudo para mim, porque ele é o símbolo da minha salvação. Ele veio a esse mundo, ele padeceu,
ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi crucificado, ele foi rejeitado e ele preparou o caminho para mim, ele preparou o novo e vivo caminho para mim. E ele ainda deixou, quando ele foi para o céu, retornou, ele ainda nos deixou o Espírito Consolador, que nos consolaria nos dias de luta, que estaria conosco. Ele ainda disse que o mundo não pode receber, mas o Espírito habita em nós e estará em nós para sempre, porque ele nos fez conhecer o caminho. Ele ainda disse que ele é o caminho pelo qual nós seguiremos, porque assim como ele venceu a morte, nós também venceríamos. E por isso ele significa tudo para mim, e eu dependo dele, e eu vivo por ele, eu vivo para ele, porque ele entregou a vida dele por mim. Então nada mais justo do que eu também dedicar a minha vida, entregar a minha vida para ele. Qual é o significado de Jesus para a minha vida? Bom, eu poderia falar 1000 palavras aqui para dizer o que Deus é para mim, mas eu queria dizer que ele é minha torre forte, ele é meu tudo. Se hoje eu estou aqui respirando, se hoje estou aqui fazendo tudo, é para honrar e glorificar o nome dele. Então eu fico muito maravilhada pelo grande amor que ele teve por cada um de nós, de entregar sua vida, entregar sua vida por uma humanidade que hoje muitos nem acreditam nele, hoje muitos nem dão o valor necessário, muitos desprezam ele. Então é uma das coisas que eu venho aqui dizer com palavras que ele é meu tudo, ele é meu único suficiente, que eu não tenho nem palavras para dizer o quanto sou grata por tudo, pelo teu grande amor, assim, até eu falar, é algo que Jesus é muito, muito maravilhoso. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho um amigo, eu tenho um pai, eu tenho aquela pessoa em que você pode confiar, é de Jesus. Então eu tenho um grande amor de falar o nome dele. Me emociona muito porque Deus é único e suficiente de tudo. Meu nome é Erivaldo, eu participo do Ministério de Louvor da Igreja Batista Missão Evangelística. Amo fazer isso, amo estar fazendo parte desse ministério. Assim, não me vejo fazendo outra coisa assim na igreja que não seja ligado à questão da música, a adorar o Senhor através da música. Esses dias, né, a gente tem refletido muito, e uma das perguntas que foi proposta para estar respondendo nesse vídeo é a questão da nossa trajetória no Evangelho, algumas experiências, né, que venham nos fortalecer nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Então, assim, eu acredito que a caminhada com Cristo é cheia de desafios e muitas experiências, né, ao longo do tempo. Já tenho um tempinho já nessa caminhada, e uma das experiências assim que eu posso dizer que é marcante na minha vida é a questão da conversão, que para mim foi algo assim maravilhoso. No dia que meus olhos, né, o Senhor abriu os meus olhos para enxergar o reino de uma forma que eu nunca tinha visto. Isso aí me marcou muito, e até hoje eu trago no meu coração esse chamado do Senhor, esse privilégio de ter sido escolhido pelo Senhor a fazer parte do seu reino. Então essa é uma experiência que eu guardo com muito carinho no meu coração, né? A experiência da conversão. E a partir daquele dia eu não consegui mais viver sem Jesus. Então, assim, dedico minha vida inteira, todos os momentos, estar tentando fazer a vontade de Deus, né? E
Isso, assim, e para resumir, né, a minha vida cristã, esse chamado do Senhor, em uma palavra, uma frase, eu poderia estar dizendo assim que a minha vida cristã se resume em gratidão, né? Gratidão ao Senhor por ter me escolhido, ter me chamado. Olá pessoal, paz do Senhor. Meu nome é Thaís, né? Thaís Michele, né? Quem não me conhece. Eu sou evangélica desde os meus 15 anos, né? Estava próximo de fazer 15 anos. Hoje eu já tenho 40 anos, né? Mãe de 3 filhos, casada, mas continuo aqui firme, né? Nos passos do Senhor, conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. Sobre essa minha caminhada, algo que marca muito é a constância do Senhor e a minha intensidade em conhecê-lo, né? Desde quando eu me converti, eu sempre fui muito ativa, né, para o reino, e entender esse reino, que não é feito nem de pau nem de pedra, que não é feito de coisas, mas é feito daquilo que realmente nós somos, é o resgate da nossa essência. E isso me deixa maravilhada, né? Porque o Senhor, ele veio resgatar a nossa identidade, né? Então, assim, quando fala do que você faz, eu vou dizer para você, na igreja, se eu tenho algum cargo, alguma coisa assim, não, né? Mas eu sou completa no Senhor, porque eu sou filha, e isso é o bastante, né? Isso é o suficiente, você ser filha, você ser reconhecida e você se aceitar nessa condição. E nesse caminho de passo a passo, de conquista, de conhecer o Senhor, eu lembro muito da história de Mefibosete, né? Mefibosete era filho de Jonatas, né? Amigo do rei Davi e neto do rei Saul. Mas Mefibosete morava em Lodebar, né? Mefibosete, ele não ia ao reino, ele não estava na casa do rei, porque ele não se aceitava, né? Ele não tinha reconhecido a identidade dele de neto de rei, né? Até que o dia Davi chamou ele. E assim foi assim. E é essa a nossa história, e é isso que me move. Um dia o Senhor me chamou, mesmo eu distante, mesmo eu vivendo no império das trevas, ele me chamou para o reino do seu amor. Ele me colocou um anel no dedo, ele me colocou roupas novas, ele calçou os meus pés, ele me chamou de filha e ele me colocou à mesa. A mesa é lugar de intimidade com o Senhor. E ele me dá pão todos os dias, ele me dá comida todos os dias. E isso é construído no quarto, no secreto, na intimidade. Ele fala, ele me ouve. E no dia que eu não tenho nada para falar, eu digo também para ele: Senhor, eu não tenho nada, hoje eu não trouxe nada para a mesa. E mesmo assim, ele traz o pão e abastece o meu coração, a minha alma, e me transforma dia a dia. Porque reino, realmente, o que nos faz hoje seguir e nos manter como reino, como filhos, mesmo diante de um mundo cheio de coisas, né? Porque o mundo tá um desastre, mas isso tudo é palavra do Senhor, é promessa, né? A gente tem que viver em ambiguidade o tempo todo, né? Eu fico triste com tudo o que tá acontecendo, né? Mas feliz ao mesmo tempo, porque o reino está próximo, ele está voltando, e essa intimidade, esse amor é o que me faz realmente ter a certeza que eu devo continuar, que eu não posso desistir. Se eu fosse dizer em uma frase, o que define o meu relacionamento com o Senhor é um trecho de uma música, né, que diz: o Pai me adotou, seu amor me encontrou, eu era órfão, hoje sou filha, e isso faz toda a diferença. Eu ter a identidade de filha me faz saber que, mesmo com os meus erros, mesmo com os meus atropelos, ele vai estar ali como um pai de amor, um bom pai, e vai me colocar nos seus braços, e ele vai me amar, e ele vai dizer: vem, filho amado, do jeito que você tá. Isso é intimidade, essa intimidade é o que nos move, e isso vai para a eternidade, porque lá só vai ser
ele, né? E eu vou poder olhar nos olhos dele, eu vou poder abraçá-lo, eu vou poder beijá-lo. Isso é que nos move. Isso tem que nos mover, isso tem que me mover, isso tem que te motivar, isso tem que fazer com que você nunca desista. Porque se eu sou filho, você também é. Então, meu amado, minha amada, nunca desista do Senhor. Porque por mais dolorosos que sejam os dias, existe uma eternidade te aguardando. E essa eternidade é somente nele, com ele e para ele. Então, vamos juntos dizer que o Pai nos adotou, seu amor nos libertou, porque nós éramos órfãos e hoje nós somos filhos dele. Um beijo e fiquem com Deus, e foi muito bom compartilhar esse momento com vocês. Fica firme aí, que eu fico firme de cá. Tchau. Meu nome é João Batista, sou diácono da IBME, né? Ali onde que me converti há 8 anos atrás. Pela graça e misericórdia do Senhor, né? O Senhor me escolheu para servi-lo, né? E sou grato a Deus por todas as coisas que tem feito em minha vida, né? A primeira pergunta que foi feita é que como eu poderia descrever a minha caminhada hoje em Cristo Jesus, servindo ao Senhor. Eu descrevo como assim. Deixa eu ver a palavra certa para me colocar. É assim, quando eu me converti, né, foi realmente uma troca de... Eu passei para o outro mundo, né? Eu vivia em um mundo completamente errôneo, né, que não agradava ao Senhor. E depois da minha conversão, eu conheci verdadeiramente os caminhos de Cristo e hoje sirvo com muito orgulho ao Senhor. E fundamental para que a gente possa permanecer nesses caminhos é a base, né? O local onde que frequentamos, a palavra onde que ouvimos. E graças a meu bom Deus, o Senhor me colocou, né, sobre a proteção do pastor Raimundo, né, na IBME, ali onde que você escuta verdadeiramente a palavra de Deus, onde a palavra é pregada genuinamente de acordo com os desejos do Senhor para edificar nossas vidas. Por isso sou grato a Deus por todas essas coisas que Ele tem feito em minha vida. Por isso minha permanência no Evangelho hoje é de acordo a base onde que eu fui formado, onde que me formei, onde que eu sentei pela primeira vez, onde que eu escutei a palavra do Senhor, né? E por isso estou firmado até hoje, pela graça e misericórdia do Senhor. E a outra pergunta, Daniel, que foi feita, né? Qual palavra eu poderia descrever hoje? Eu descreveria gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem feito na minha família. Gratidão, gratidão, eternamente gratidão. Que Deus venha estar abençoando a todos vocês. Um abraço, saudades, beijo a todos aí da IBME. Então, meu nome é Paulo Ageu. Geralmente as pessoas me conhecem como Ageu. Faço parte do Ministério de Casais e Família da Igreja Batista Missão Evangelística em Feira de Santana. Acredito que nós estamos aí trabalhando com os casais e com as famílias há mais ou menos 6 ou 7 anos. Amém? Para a glória do Senhor. Sobre como as minhas experiências do passado influenciaram, né, na permanência do Evangelho hoje. Então, na verdade, foi interessante que vocês colocaram no plural experiências, porque não foi apenas uma experiência, foram muitas experiências na presença do Senhor. E assim deve ser a vida do cristão, não apenas de uma experiência, mas de viver várias experiências na presença do Senhor. Não apenas de grandes experiências, mas de viver também de pequenas experiências na presença do Senhor. Então eu poderia contar para vocês aqui a grande experiência que eu tive nesse início de 2020, com relação à minha saúde, mas vocês já conhecem essa experiência. Então, vou compartilhar uma outra experiência, né, que aconteceu há um bom tempo atrás. Na época, eu liderava a juventude de uma outra denominação e nós estávamos na programação de um retiro no Micareta de Feira de Santana. Seriam 4 dias de retiro com 50 jovens, mais ou menos. E nessa época, eu já estava à frente da parte da organização, da parte financeira, daquilo que precisava, né, em relação ao orçamento
do retiro. E estava tudo certo. E a nossa preocupação era a questão do almoço, porque a gente não queria que os jovens ficassem na cozinha fazendo o almoço para poder aproveitar mais o tempo de retiro. Então nós tivemos a ideia de fazer quentinhas, de providenciar, ver se em São Gonçalo tinha um restaurante, e nós encontramos um restaurante, né? E esse restaurante nós acertamos com ele para poder fornecer 50 quentinhas por dia, 4 dias de retiro. Deixamos tudo certo, mas para nossa surpresa, eu lembro muito bem, na véspera do retiro, na sexta-feira à noite, nós estávamos ali em São Gonçalo acertando os detalhes, e a dona do restaurante falou que não teria mais como fazer o almoço para nós no preço que já tinha acertado. E ela falou qual seria o novo preço, e a gente falou: nós não temos condições, não cabe no nosso retiro, não temos de onde tirar esse valor, essa diferença, para poder suprir o valor total agora. Ficou fora do nosso orçamento. Mas também a gente não tinha uma outra opção, então nós deixamos dessa forma e saímos ali do restaurante um pouco triste, né, por causa da situação, e sentamos ali na praça de São Gonçalo dos Campos, olhamos para o céu literalmente e falamos com o Senhor: agora é o Senhor entrar com providência, porque nós não temos condições de arcar com esta despesa, e deixamos na mão do Senhor. Começamos o nosso retiro e no primeiro dia veio a surpresa, né? Nós encomendamos 50 quentinhas e veio muita comida em cada quentinha, e algumas pessoas, né, começaram a nos procurar porque estavam ali em família, né? E chegou para mim: amanhã, quando você pedir o almoço, peça uma quentinha só, que dá para mim e para minha irmã. E outra pessoa começou a chegar: peça uma quentinha, porque dá para mim e para minha prima. E nós começamos a perceber que a gente poderia diminuir a quantidade de quentinhas e agora sim entrar dentro do orçamento, e foi isso que aconteceu. Nós fizemos um levantamento com todos, né, que estavam ali, que poderia dividir a quentinha, jovens, todo mundo compreendeu a nossa questão, e nós, a partir do segundo dia, já diminuímos a quantidade de quentinha que nós pedimos, e aí acabou entrando no orçamento. Aí eu consigo ver a mão do Senhor, eu consigo enxergar a mão do Senhor também nas pequenas coisas, né? É assim que a palavra do Senhor nos ensina: ser fiéis, né? Precisamos ser fiéis nas pequenas coisas, para que o Senhor possa nos colocar nas grandes coisas. Precisamos reconhecer o Senhor, né? A sua bondade nas pequenas coisas, mas também nas grandes coisas, né? Até porque o preço que foi pago foi o mesmo, é o mesmo preço de sangue de Cristo, para grandes coisas e para pequenas coisas. Amém? Eu vim compartilhar um pouco com vocês a experiência que eu tive. Foi em novembro de 2019. Eu recebi o dom de línguas. Foi uma das experiências que me marcou muito, porque desde pequena eu queria ser batizada com o Espírito Santo, eu queria falar em línguas, e eu não sabia como pedir. Então eu pedia de várias outras formas, mas pedia errado. Então eu achava que para entrar na presença de Deus tinha que falar em línguas. E não era exatamente isso, né? Porque você entra na presença de Deus buscando mais a Deus, tendo mais de Deus. Então, ao longo do tempo, eu aprendi que para buscar também falar em línguas, tinha que buscar a Deus, tinha que ir mais profundo. Então, foi uma das coisas que me marcou muito, porque era desde pequeno, eu pedia, eu via minhas tias falando, e eu achava muito lindo. Eu via a intimidade que elas tinham, mas eu não sabia como conquistar. Então eu pedia muito a Deus, eu comecei a buscar mais de Deus, comecei a ter mais experiência com Ele, e essa foi a que me marcou muito, porque verdadeiramente eu senti o cuidado, a presença de Deus. Uma das experiências que eu tive com o Senhor que me marcou muito foi quando eu recebi o dom de falar em línguas, porque era um dom que eu busquei muito e que eu só o recebi quando o meu foco não foi receber esse dom, e sim sentir a presença do Espírito Santo, e sim ser guiada pelo Espírito Santo. E quando eu estava lá buscando mais de Deus, mais experiências com Ele, buscando sentir mais a presença dEle, então o Senhor me agraciou com esse dom, que só veio agregar tudo que eu já estava sentindo, tudo que eu já tinha recebido da parte dele. Não é muito uma experiência divina, mas na verdade enfim. Mas realmente me marcou muito isso. Eu estava orando aqui no fundo de casa, onde o céu é aberto. E eu lembro de estar orando e olhando para o céu.
E eu pedi ao Senhor que se... Estava orando. E pedi a Ele que, se Ele realmente estivesse me escutando, que Ele movesse uma estrela que eu apontasse de um lugar e colocasse no outro, que ela iria se mover. Aí, na hora que eu disse isso, a estrela que eu apontei, ela se moveu até o lugar em que eu apontei. E eu lembro de, na hora, começar a chorar, e a presença do Senhor me tomou de uma forma tão maravilhosa que eu fiquei lá durante muito tempo ainda, e experimentando, né, aquela graça. Olha, eu já tive muita experiência com o Senhor na minha vida aí, cristã, né? Do ano que eu me convertia pra cá, vi o agir de Deus na minha vida, principalmente em oração. Quando eu estava ali passando por uma determinada situação difícil, né? Ao orar ao Senhor ali, fui a um secreto, né? Falar com o seu Pai, e em secreto Ele te responde. Então, amados, assim que eu saí do quarto ali, tive uma notícia maravilhosa. E o Senhor respondeu, né, a minha oração. Eu estava ali angustiado, mas o Senhor aliviou meu coração maravilhosamente, como o Senhor sempre faz com nossas vidas. Desde criança eu tinha já essa aproximação com o Senhor. Eu ia para a igreja, eu lia aquela Bíblia de criança, mas era algo superficial. E eu vi o que Jó escreveu no capítulo 42, no verso 15, que ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, no dia 27 de setembro de 1992, eu tive a minha maior experiência da minha vida, uma das maiores, que foi me encontrar verdadeiramente com Cristo e me entregar de corpo e alma a esse Deus tão maravilhoso que me ajudou em todas as áreas da minha vida. E esse relacionamento foi se estreitando. Um relacionamento, eu digo, de um pai amoroso e uma filha carente da presença e do amor do pai. E como foi que esse relacionamento se tornou mais profundo, mais íntimo? Como um amigo, né? Se relaciona com um amigo, e você, cada ano, cada dia que se passa, você vai estreitando essa amizade. Essa amizade minha com Cristo foi se passando já há mais 30 anos, vai fazer, de que eu me encontrei verdadeiramente com o Senhor, que antes meu conhecimento dele era algo a nível superficial. E como é que ele ia se estreitando? A cada culto que eu ia, nas vigílias, nos retiros de jovens, né, desde a adolescência, eu ia para esses retiros. E não só nos momentos bons, nos momentos ruins também, o relacionamento, eu via que a vida com Cristo não era só coisas boas, não é um mar de rosas. Também tinha as decepções, as perdas, as dores, as traições de amizades, né? Então, eu via que isso também, eu via Cristo trabalhando no meu caráter e na minha convivência com Ele. Então, isso me ajudou a permanecer na palavra. E o principal de tudo, qual o ponto principal que me ajudou a permanecer no Evangelho? Foi a leitura da palavra, conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo. Eu não posso falar de Jesus se eu não conheço a palavra que tem a sua história. Eu não posso falar sobre Deus se eu não conheço o autor da criação. Então, a cada livro que eu ia lendo, que eu leio até hoje, é um descortinar de quem é Deus e o que é que Ele quer para a minha vida, qual é a missão dele na minha vida para com o meu próximo. E esse relacionamento dele comigo vai me moldando e vai me ensinando a cada dia. Eu passei a conhecer mais o autor e consumador da minha fé. Então Deus ia se revelando a mim, né? Passei a aprender a ouvir a voz de Deus. O que é que Deus quer, mesmo numa perda, uma morte? O que é que Deus quer comigo? O que é que o Espírito Santo, o Consolador, né? Que Ele vai
trabalhando nas minhas dores, nas minhas decepções. E essa minha fé cristã está fundamentada na manifestação de quem é Deus. Meu maior objetivo, seu maior objetivo na sua fé cristã é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo a cada dia. O Senhor vai se desvendando a partir do seu nível de relacionamento, de intimidade com Ele. Os homens vão te decepcionar, os seus pais podem te decepcionar, a namorada pode te deixar o namorado, os amigos, mas o Senhor, Ele nunca te decepciona. Então, firme a sua fé cristã em Cristo, na palavra, no alicerce que é o Senhor. Eu associo essa experiência com oração. A oração é que move o monte. É a oração que produz vida no crente. A oração é através da oração que você tem contato com o mundo espiritual. Sem oração você não tem entendimento na palavra. Sem oração você não discerne, não tem discernimento espiritual. Sem oração você não tem poder para pregar a palavra. Sem oração você não tem ousadia. Sem oração você não tem sabedoria. E é importante que sem oração também você não tem amor por almas ou por vidas. E dentro dessa relação de oração, eu falo, oração não é um momento, é uma vida de oração. São momentos de intimidade com Deus que você deve estabelecer, não apenas na sua casa, mas no seu trabalho, no dia a dia, na rua, onde quer que você esteja. Principalmente você, jovem. Por que, jovem? Você pode até me perguntar, mas por que eu tenho que ter uma vida de oração? Primeiro, porque sem a vida de oração você não vai ter força contra o pecado. Sem a vida de oração você não vai ter força contra o reino das trevas. Eu posso dizer para você que eu já combati o reino das trevas de frente. E eu posso dizer para você, se não é a dádiva de Deus, a graça de Deus, pelo poder da oração e sabedoria que Deus me deu, eu já estava perdido há muito tempo, estava morto há muito tempo. Então, normalmente o crente ele não tem opção. Ou ele ora e medita a palavra, ou ele está morto, não tem vida. Ele é alvo fácil para Satanás. Principalmente você, jovem, porque o jovem é um alvo, é o maior alvo da igreja. Satanás tem dois público-alvo na igreja, as crianças e os jovens. Por quê? Porque são o futuro da sociedade. E vocês, jovens, são o futuro da igreja. E vocês precisam crescer, estabelecer a sua fé em Cristo, a sua intimidade com Cristo, com base na palavra, na oração e na comunhão, no temor do Senhor. E eu quero, através da oração, que eu tive várias experiências com Deus, no mundo espiritual. Por que eu falo com tanta convicção com vocês? Por que eu falo com tanta ousadia? Porque através da oração e do conhecimento da palavra, do entendimento da palavra, foi que eu tive várias experiências no mundo espiritual. E algumas experiências que eu tive no mundo espiritual me trouxe uma convicção maior de que Deus está no controle do universo e que Ele é poderoso para me dar força até aquele grande dia. Mas isso eu alcancei mediante a palavra de Deus, pela oração e pela comunhão. Sem isso, é impossível você alcançar o reino do céu. Dentre algumas experiências que eu tenho com Deus nessa caminhada, tem uma que é muito especial para mim. Foi quando no começo da minha conversão, eu estava buscando o batismo no Espírito Santo. E era algo que eu desejava tão ardentemente, que eu queria tanto, que eu buscava a Deus de forma intensa nesse sentido. E toda vez que tinha um culto, uma reunião de oração, eu estava ali, buscando, batendo na porta do Senhor. Senhor, eu quero viver isso, eu quero ter essa experiência contigo. Mas nunca acontecia e por isso eu ficava frustrado, triste. Naquele mesmo ano, eu fui convidado para ir para um acampamento de jovens aqui na minha cidade mesmo. Eu fui juntamente com minha mãe na fé, na Oranei, e quando chegou lá, no segundo dia, pela manhã, eu sofri um constrangimento muito grande por conta de um problema de saúde que eu tinha, que era de ordem emocional. E naquele momento, eu fiquei muito abalado, muito triste, e eu tinha levado o dinheiro na intenção de, se desse alguma coisa errada, eu iria embora.
E eu estava decidido a ir embora, e estava pegando já esse dinheiro para ir. E tia Nora me encontrou, viu a minha situação e ela disse: você não vai embora, você vai ficar, porque Deus tem algo grande para fazer com você nesse lugar. E a liderança daquele lugar me acolheu com todo o amor, todo o carinho. E começou o culto de manhã. E eu ali no meu cantinho, as cadeiras estavam vazias atrás de mim. E começou o culto, eu ali frustrado, triste, ali no meu cantinho, do lado de uma pilastra, bem escondidinho ali, mas Deus estava me vendo. E no momento que começou o culto, no momento da palavra, o pastor começou a pregar e no meio da pregação Deus começou a mover com quebrantamento aqueles jovens, com contrição, e eu ali no meu canto. E eu levantei ali e falei: Deus, só sou eu, o Senhor, nessa hora. Quando eu falei isso, eu abri meu olho, aquele líder de jovens que tinha me acolhido veio ao meu encontro e disse: senta que eu vou falar contigo. E aquele que sonda os corações e nos conhece, o Rei da Glória, esse Pai tão presente, ele começou a falar comigo através daquele jovem. E naquele momento, Jesus me batizou no Espírito Santo. E eu comecei a falar em outras línguas. Eu comecei a profetizar. Eu fui cheio do Espírito Santo. E eu comecei a chorar muito, chorar muito, chorar muito. E as cadeiras estavam vazias atrás de mim, mas eu sentia que alguém estava perto de mim. E quem estava perto de mim era como um fogo que me consumia toda a palha que havia em mim, tudo aquilo que era perecível, tudo aquilo que não era efetivo, tudo aquilo que me impedia de romper na presença de Deus. E depois daquele dia, dessa experiência, Deus começou a me desconstruir, a me regenerar, a me transformar de maneira efetiva, trazendo ao meu coração aquilo que importa, aquilo que é eterno, que é a presença dele, que é a palavra dele na minha vida, que são os meus valores. E depois daquele dia, eu tenho vivido coisas sobrenaturais com Deus. E com certeza, essa é uma grande experiência que eu tive. Bom, e para você que durante esse vídeo se questionou, né, se poderia sentir a presença de Deus novamente, eu venho te dizer, irmão, que sim, né? Basta você se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos e daí diante da presença do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai, eu quero mudança, Senhor, eu quero rever meus conceitos, os meus valores e buscar Ele em oração, e buscar Ele na leitura da palavra, Senhor, buscar Ele em jejum. Eu creio que o Senhor, né, estará atento a ouvir a tua voz, irmão, estará atento a ouvir o teu clamor, né? Tome atitude diante do Senhor, tome posição, né? E eu creio que o Senhor, sim, ouvirá a tua voz, né, e virá te socorrer, né, para que você possa estar novamente navegando nessa maravilhosa presença, né, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês, um abraço. E para você que assistiu esse vídeo durante todo esse tempo e se sentiu de certa forma excluído ou afastado do corpo, eu quero dizer: há tempo, há esperança. O corpo de Cristo está aqui para te fortificar na fé. Essas pessoas servem como exemplos para você seguir adiante, para buscar ao Senhor, para se arrepender dos seus pecados, para voltar para debaixo dos braços do Pai, para clamar diante do Espírito Santo de Deus e pedir socorro. Não se sinta excluído, mas use o exemplo de cada um deles para buscar ao Senhor. Tem sido dias difíceis, dias trabalhosos, dias que muitas vezes a nossa alma está angustiada, que não temos expectativa de muitas coisas para o futuro, mas existe a esperança. Cristo está voltando, a nossa esperança é Jesus Cristo. Então se atente a Ele, busque a Ele, se volte para Ele. Se for necessário, peça ajuda aos seus irmãos em Cristo Jesus, porque eles estão aqui para te apoiar, estão aqui para te levar junto com eles para o beijo do Senhor. Então não desista, meu irmão, que cada palavra dita aqui sirva de exemplo para fortificar a sua fé, para que você cresça mais e mais na presença de Jesus.